bem-vindos a mais um vídeo do Central HQs. Separei dois materiais que a galera pediu, é fora do mainstream, fora de Marvel vs DC, Marvel e DC. São materiais que quando eu fiz um vídeo de aquisições a galera perguntou, faz um review desse material, e me deixou curioso e tal, então eu separei eles, que serão esses dois materiais que eu vou comentar com vocês, Os Ignorantes e esse material, que é um material francês, a pronúncia eu procurei, Olympe de Gods, mas aqui a gente vai colocar como Olympe de Gods, vamos aportuguesar o negócio. Ele é escrito pelo Cathal Miller e desenhos do José Luiz Boquete. Está escrito assim, não sei se é a pronúncia correta, mas está escrito assim. Vamos começar então a falar dessa obra, que é uma biografia da Mary Gauzy, que depois ela passou a se chamar, ela se auto-intitulou Olympe de Gods. Ok? Então, que época que passa a história da biografia dessa mulher e o que tem de tão importante da história dela para ser contada? É uma história que se passa desde a época que ela nasceu até um pouquinho antes, que retrata a vida da mãe dela, e depois ela nascendo, depois ela crescendo e tudo mais, de 1748 mais ou menos até 1795, por aí. Então é esse período basicamente de meio século aí. Na França, tá? É um retrato dessa mulher na França, onde ela viveu. Então a gente tem, como eu falei, começa com a parte da mãe dela, contando um pouco da vida da mãe dela, o nascimento dela, e depois mostra ela já aos 18 anos com filhos e casada, e ela se torna viúva. E depois disso ela não casa mais. Você vê que ela realmente está um passo à frente das outras pessoas, e principalmente na frente de outras mulheres, inclusive da nobreza, de rainhas, princesas. Ela está realmente à frente do seu tempo, você consegue perceber a postura dela. Ela é uma mulher muito independente. E mesmo com essa viuvez, o normal era as pessoas na França, que já casavam cedo, como vocês separaram, era arrumar um outro marido e tudo mais. E ela resolveu não arrumar nenhum marido. Ela até conheceu o Jacques, que era um cara rico, que era doido por ela, louco por ela, ajudava ela financeiramente, mas que ela resolveu não ficar com ele, tentou desposar ela, e ela fez com doce e tal. Então realmente ela tinha uma relação, eram dois amantes, né, uma união estável que eles tinham, e ele queria ficar com ela, mas ela não queria, e ela tinha os ideais dela, era uma pessoa muito culta, ela lia muito, ela teve grande influência do Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e outros escritores que faziam a mente dela abrir, né, ela tendo uma nova visão de mundo. E aqui é um retrato dela, uma biografia dela, da postura que ela tinha com relação à política francesa. Quando eu falo política, envolvendo desde do reinado, da monarquia, a próprias revoluções e contra-revoluções que aconteciam na França nessa época aqui. A gente tem ela combatendo à frente do seu tempo, apesar de que já existiam focos da abolição da escravatura em determinadas regiões da França. Então a gente vê ela se impondo e ela tentando demonstrar isso para o grande público. Então ela escrevia peças de teatro. E como era uma coisa que a nobreza, os nobres que geralmente assistem os teatros lá na França, tinha uma grande resistência de ser aprovada essa peça dela. Uma porque era mulher, ok? E outra porque tratava de um tema que era a igualdade dos escravos, a libertação dos escravos. Então ela ficou muito marcada por conta disso. Tanto é que a obra dela, mesmo aprovada, primeiro foi uma briga para conseguir aprovar essa obra dela para ser encenada. E depois, que mesmo quando aprovada, demorou um tempão, porque a galera tentou enrolar ao máximo, mas ela ameaçou processar os caras e tal, eles tiveram que encenar essa obra, que inicialmente ela foi um grande sucesso, mas também teve o outro lado, que foram das críticas, né? O pessoal que defendia a escravidão, e ela acabou perdendo o espaço no teatro. E depois ela criava manifestos, sabe? Ela fazia os manifestos e dava a cara a tapa, e ela imprimia 3.000 exemplares, 2.000 exemplares, e saíam colando por toda a França, e tinha um mural principal onde ela colocava a opinião dela, colava esse manifesto, e sempre atacando o governo e tudo mais, e pedindo, obviamente, depois que ela, vamos dizer, a escravidão, ela começou a ser vista com maus olhos, ela já começou a brigar por um outro tema, que foi o feminismo, os direitos iguais das mulheres com relação a voto, a poder assumir um cargo público, poder se tornar elegível e tudo mais. Então a gente tem basicamente um foco dessa personagem, que ela se tornou um personagem muito marcante à frente do tempo dela, à frente de rainhas, de princesas. Ela tinha uma mente realmente
visionária, porque ela era muito pautada também, ela adorava, era muito fã do Jean-Jacques Rousseau, do Voltaire, então ela tinha aqueles ideais, e os ideais do Jean-Jacques Rousseau são ideais libertários, né, que foram uma das grandes influências da Revolução Francesa. Então isso aqui eu diria que é uma biografia e basicamente um livro histórico assim da personagem, não só da personagem, como da história da França dentro desse período. E a arte, eu acho que é uma arte bem legal, uma arte bem competente. Dá uma olhada aqui. Esse encadernado, que é uma publicação da Record, da editora Record, eu vou mostrar mais alguns desenhos. Ele possui, eu já vou mostrar quantas páginas, só para vocês terem uma ideia dos desenhos. Ela possui, só de história, são 408 páginas, ok? Então isso aqui são de histórias. E isso aqui são extras? Babacas? Não, cara, são extras importantíssimos. Aqui a gente tem uma linha cronológica, desde a época que ela nasceu, né? Aqui de 1748. Então vai falando de cada ano o que de fato aconteceu de mais importante na França e também relativo à personagem principal, que é a Olympe de Gouges, a Mary, né, que depois ela mudou de nome. Então vai contando aqui cronologicamente o que mais importante aconteceu na França e com ela também. Então vai aqui até 1793, cronologicamente falando. Apesar de depois também tem citações aqui mais para frente, ó, de 1944 e 2004. E depois a gente tem pequenas biografias de outros personagens que foram importantes. Como eu falei, aparece Voltaire, ela tem contato com o Jean-Jacques Rousseau. Então aqui tem o filho dela, o Pierre Albert de Gouges, o Jacques, que é o amante dela, né, que ajudou ela bastante. Eu achei uma sacanagem que ela fez com ele. Assim, apesar de ela ser uma pessoa, me pareceu muito ética, muito correta e não fugir das opiniões dela, eu achei que ela sacaneou ele. Tá? Essa daí ela foi filho da mãe. Aqui Jean-Jacques Rousseau, então tem Benjamin Franklin também, tem Luís XV, duques, uma galera aqui que teve Luís XV, que teve uma participação importante dessa época da França. Ó, Robespierre. E os manifestos dela eram engraçados, que depois que a monarquia caiu, ela chegava e atacava os caras, assim, na cara dura. Os caras já tinham conquistado, revolução, papapá, e ela não queria nem saber, cara. Era muito doida essa mulher. Ela enfrentava realmente, apesar de que ela achava que ela tinha as costas quentes, mas mesmo assim, conforme a história se desenrolou, você via que ela era uma pessoa muito corajosa. Que nota que eu dou para essa HQ, que tem cerca de 485 páginas? Cara, eu dou uma nota 9, material que eu considero de suma importância para um colecionador que principalmente gosta de biografias e de histórias bem contadas e histórias clássicas. Esse material aqui, você começa a ler ele e você não para. É realmente impressionante a forma que ele foi escrito e como o autor consegue fazer você prender a atenção. Onde que eu comprei, quanto que eu paguei, eu não lembro. Vocês vão ter que procurar no Buscapé aí, dar uma pesquisada. Mas de qualquer forma foi numa Mega Store, não foi em banca. Então, galerinha, Buscapé aí e dá uma pesquisada. Com relação a esse outro material, Os Ignorantes, do Etienne Davout, também é um material francês. É Os Ignorantes, Relatos de Duas Iniciações, uma publicação da Martins Fontes. Também não lembro o valor, comprei também em Mega Store. Então, Buscapé, escreve o nome do título que vocês vão achar. É uma história que vai tratar de dois paralelos. Primeiro, o do próprio escritor, né, do Etienne Davout, que é um quadrinista, e a relação que ele resolveu ter com o Richard Leroy, que é um vinicultor que basicamente não conhece o universo dos quadrinhos. Então ele propõe que um aprender com o outro. Ele inclusive vai viver durante um tempo com o Richard Leroy, aprender a parte de cultivo de uvas até, obviamente, a produção dos vinhos. E ele é um produtor, até que um produtor de respeito, ali ele tem uma boa clientela, uma boa carta de clientes que ele vai apresentando os vinhos. Então demonstra a relação entre esses dois, um apresentando para o outro o seu trabalho, o seu universo, ali no caso dele dos vinhos. Mas essa história, ela não me agradou, eu achei ela bem mediana, eu até pensei em colocar ela como não comprar, mas eu acho que daí eu também estaria colocando a minha mera opinião diante de um trabalho que, independente da minha opinião, ele é bem feito. Ele é bem feito, mas a minha história não atraiu.
Entendeu? A história não me fisgou. Não é uma história que eu falei, cara, que legal que eu tô lendo isso aqui. Essa história eu achei maçante. A gente tem, seria basicamente dois paralelos, como eu falei, do universo das HQs com a parte de vinicultura, produção de vinhos, mas 80% é voltada para a produção de vinhos, sabe? Quem gosta de vinhos tal, e tem uma curiosidade sobre a produção, pode até gostar. Quem sabe se fosse sobre cervejas artesanais, que a cerveja, eu sou um cervejeiro, eu teria um prazer maior de ler isso aqui. Mas mesmo assim eu achei que ficou um pouco pedante, um pouco chato. Tem alguns bons momentos dentro dessa história, quando ele está apresentando alguns quadrinhos, até como Watchmen, Mouse. Então é bem interessante essa apresentação. Ele comenta uns outros trabalhos que eu não sabia que ele tinha feito. O fotógrafo, ele que colaborou ali com a parte de desenhos, apesar do fotógrafo, que eu já fiz um review, constar aquela história do Afeganistão, dos médicos no Afeganistão, ter colagens de fotos e complementos em desenho. Então é basicamente essa história dos dois, um apresentando para o outro, mostrando o trabalho de edição, de impressão, e de como cada um age dentro do seu nicho ali. Os desenhos são muito bons, o que eu vou mostrar para vocês, mas eu sinceramente não recomendaria. Eu vou deixar aqui um ponto de interrogação para vocês, não vou falar não compre, mas saiba que é basicamente focado numa produção de vinhos, com relação até às safras, o armazenamento, mas cara, eu não vi nada de especial, sinceramente não vi nada de especial. Ele é até bem escrito, tem uma boa pesquisa, mas a mim como leitura não me atraiu. Que nota que eu dou para essa HQ? Eu dou uma nota 6. Eu dou uma nota 6 para esse material da Martins Fontes. Ok, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, um abraço para todos e até mais.